começa com uma orc que decide que ela não quer mais, ela já tomou a decisão de que não quer mais trabalhar como assassina, então ela cria um plano para que ela possa abrir uma cafeteria. Só que ela vai abrir uma cafeteria em algum lugar. A Vivi, ela vai encontrando pessoas ao longo do caminho dela que vão sendo pessoas extremamente importantes para a jornada dela. Olá, seja muito bem-vindo ao Thaliverso Literário. Eu sou a Thali e agora a gente vai começar mais um Eco das Páginas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse livro aqui, que me encantou demais. Obviamente que eu comprei ele porque ele fala sobre cafés. Eu tinha lido um outro livro que tinha uma cafeteria dentro de uma biblioteca e ele falava bastante de café e eu adorei aquele livro. E quando eu li Cafés e Lendas, eu falei, eu preciso desse livro porque vai falar sobre café e a gente adora café, né? Tenho certeza que você também adora um café, se você é da minha idade. Se você não é da minha idade e ainda não tomou café, você devia tomar café, que é a melhor coisa que tem. E depois de tomar um café, você devia ler esse livro aqui, porque esse livro aqui é muito bom. Então eu comprei esse livro por causa do nome Cafés. Então eu vou falar um pouquinho dele antes da gente entrar na parte do eco das páginas, na parte em que reverberou em mim esse livro. Primeiro, que ele é bem gostoso, ele é uma fantasia super tranquila. Começa com uma orc que decide que ela não quer mais, ela já tomou a decisão de que não quer mais trabalhar como assassina, então ela cria um plano para que ela possa abrir uma cafeteria. Só que ela vai abrir uma cafeteria num lugar onde ninguém nunca ouviu falar sobre café. E aí ela precisa, além de vender o café, ela precisa ensinar as pessoas o que é o café e ensinar as pessoas que elas precisam de café. E aí o melhor desse livro, o que o autor assim, ó, arregaçou, ganhou vários pontos comigo, foi na descrição das coisas que pra gente já existe, mas que para eles não existem. E ela tentando explicar, por exemplo, o que é café. E para a primeira pessoa que ela explica, o ser que vai ajudar ela a construir a cafeteria dela, ele acaba chamando de água de grão, porque ela explica que precisa de água e daí tem um grão que aí torra o grão e moe o grão e aí vai passar a água, esse grão na água e aí vai sair o café e aí ele chama de água de grão. Então é muito legal e eu ri muito com essas partes assim. Eu achei realmente muito interessante a forma com que ele conseguiu explicar o que é café para pessoas que não sabem o que é café. Então eu achei isso muito legal. Foi uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez dar vários pontos a mais para esse livro aqui. Mas o eco das páginas é para falar um pouco além do livro. E é isso que eu vou falar. E é isso que eu vou fazer, porque sim, esse livro reverberou um pouco em mim vários pontos, várias coisas diferentes e é o que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. E se você já leu esse livro aqui, já comenta aqui embaixo para mim, eu já li, para eu saber, e se você ainda não leu, comenta, eu ainda vou ler. Não se preocupem, os meus vídeos, para quem assistiu o primeiro e o segundo, eu dava um alerta de spoiler, os meus vídeos não tem mais alerta de spoiler, porque eu não vou mais me permitir trazer spoiler, porque eu quero que você assista o vídeo e se você não leu o livro e gostou do vídeo, que você vai ler o livro. Então eu não tenho mais spoiler. A única coisa que eu vou te dizer é que esse livro é muito bom, que a escrita dele é maravilhosa e que ele faz a gente enxergar o café de um outro jeito. É só. E aí você vai ver agora as minhas reflexões sobre o livro e se isso fizer sentido com você, então você vai lá e vai ler o livro e depois você vai lá no meu perfil do Instagram e vai me dizer o que você achou do livro depois de ter lido ele. Então vamos começar, né? Vamos começar que tá na hora da gente falar do que realmente importa. Esse livro ensina várias coisas. Começando pelo fato de que a orc, quando ela decide que ela não quer mais ser assassina, ela cria um plano. Ela trabalha como assassina até ela ter condições suficientes para sair desta profissão e montar a cafeteria dela. Mas o que é? Hoje em dia as pessoas, eu vejo muito isso, as pessoas estão frustradas com alguma coisa na vida, o emprego elas simplesmente abandonam e vai, depois eu vejo. Ah, não, depois eu vejo. Eu lembro do Ted Mosby, do How I Met Your Mother.
Deixa que o TED do futuro resolve esse problema. Deixa que o TED do futuro resolve. E as pessoas têm feito muito isso. Deixa que a Thalísia do futuro resolve. Deixa que a Thalísia no futuro decide o que ela vai fazer. Só que, gente, não dá, não funciona. As coisas não vão pra frente. Porque se você tá num emprego, não gosta, você simplesmente sai e aí depois você vê o que dá, você vai ter ansiedade. Muita ansiedade, você vai ter dificuldade para encontrar um emprego, você vai ter que pegar o primeiro emprego que aparecer na frente e aí você não vai gostar desse emprego, e aí você vai ter que sair desse emprego, e aí você vai abandonar mais um emprego, e vai pro próximo, e vai pro próximo, e vai pro próximo, porque você não tem um plano, você não sabe quais os passos, o que você quer num emprego, como esse emprego precisa ser, você simplesmente passa pro próximo. E isso não é só sobre emprego. É sobre relacionamentos, é sobre amizades, é sobre faculdade, é sobre tudo. E aí não tem um plano de ação, não gostam de rotina, não gosta de nada muito fixo, não gosta de nada muito preso, não gosta de muitas regras, querem tudo muito oba-oba. E assim, sério, não funciona. Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa se organizar, a gente precisa pensar no futuro. E não pensar excessivamente, porque senão também fica ansioso. Mas precisa ter um plano. Eu quero sair do emprego em que eu tô. Por quê? Por isso, 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 isso. Ok, então no meu próximo emprego eu preciso achar um lugar em que tenha isso diferente, isso diferente, isso diferente. Tá, mas diferente como? O que eu quero? Mas também não pode achar que você vai sair do emprego que você tá e conseguir isso assim. Ah, eu sou vendedor e eu quero trabalhar numa empresa como CEO. Né? Tipo, vou sair daqui porque eu só vou arrumar um emprego quando eu for contratada como CEO. Vamos ter um pouquinho de pé no chão. Você pode começar de baixo e ir aprendendo e ir subindo. Mas você precisa ter paciência para ir aprendendo e ir subindo. Você precisa fazer a sua parte. Isso é a mesma coisa para relacionamento amoroso ou de amizade. Você precisa fazer a sua parte. Você não pode querer um marido ou uma esposa que se desdobre em 500 e você não faça nada, fica só sentada esperando que ele mude, que ele venha até a mim, entendeu? Faça a sua parte, vai até a metade do caminho. E também não vá todo o caminho. Se a outra pessoa também não está disposta a vir até a metade, não vale a pena. E aí sim, então você tem que ver, tem que estar alinhado com o que você quer. Só que para estar alinhado com o que você quer, você precisa saber o que você quer. Para você saber o que você quer, você precisa ter um plano. Você precisa pensar sobre isso. Você não pode simplesmente sair por aí largando emprego, largando marido, trocando de namorado e, sabe, trocando de faculdade e trocando de curso e sair que nem uma louca por aí assim, entendeu? Então, faça como a Vivi, tenha um plano. Trace um plano, faça tudo o que for possível para você conseguir iniciar esse plano da forma correta. Foi o que ela fez. E aí ela abriu a cafeteria dela. E aí, depois de abrir a cafeteria dela, ela passou por vários problemas, várias situações. E a vida sempre nos traz várias situações. Sempre vai ocorrer alguma coisa diferente. A gente vai passar por perrengue, a gente vai passar por dor, a gente vai se machucar, vai perder pessoas, mas não precisa ter sofrimento. Porque a dor, ela pode ser necessária, mas o sofrimento não. E qual é a diferença? A diferença é que a dor, eu me machuquei, fiz um corte na minha mão e tá doendo. E eu tenho que fazer as coisas em casa. Eu vou pegar o exemplo do meu filho. Ontem mesmo machucou o dedo, brincando. Deu um negócio no dedo ali, deu uma entortada, o dedo deu uma inchadinha. Nada muito grave. Mas, tava assim, ó. Vai escovar o dente. Mãe, eu não posso escovar o dente porque eu não consigo mexer meu dedo. Não, ele machucou dessa mão aqui. Não consigo mexer meu dedo, não consigo escovar o dente. Falei, você tem a outra mão. Eu não consigo. Não dá pra escovar o dente. Aí foi abrir o estojinho dele com a escova. E a mão aqui, ó. Filho, você tem outros 4 dedos aqui. Você pode segurar aqui. Você não precisa usar o dedão. Não, eu não consigo. Não dá, não consigo. E aí, o que é? Além da dor que ele tá sentindo aqui, ainda tem o sofrimento dele. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo tá doendo. Ai, como dói. Nossa, mãe, como dói meu dedo. Ai, tá doendo. Dói. Ai, deixa eu ver. Não, não encosta que dói.
Vocês conseguem perceber? Uma coisa é você tá sentindo dor e você tem que fazer as coisas e você fazer as coisas com dor. Outra coisa é você ficar sofrendo, você fica olhando pro dedo e chorando e se lamentando e dizendo que tá doendo. E olha só como o sofrimento é opcional. Eu falei pra vocês que ele machucou ontem o dedo, não conseguia escovar o dente. Um maior drama para escovar o dente. Mas agora, nesse exato momento, que são exatamente 2h30, mais ou menos, aqui em casa, que eu tô gravando esse vídeo, por que a casa tá um silêncio? Estou gravando em um sábado. Está um silêncio porque ele está brincando. Tá na casa da avó, com o irmão dele, brincando. E o dedo machucado, que não conseguia nem escovar o dente? Não sarou não, ainda tá um pouquinho inchado. Ainda tá sentindo dor. Só que agora ele tá brincando, então agora ele não tá sofrendo, porque ele tá brincando. A dor continua ali. Certeza absoluta que o dedo dele ainda tá doendo. Mas como ele tá se distraindo, ele parou de sentir dor. Parou de sofrer. Provavelmente, dependendo da brincadeira, o que ele fizer, ele vai dar uma batida, vai sentir dor de novo, vai chorar mais um pouco e vai voltar a brincar. E com tudo na nossa vida é assim, com tudo. A gente precisa sentir dor para algumas coisas. Às vezes, precisa não, a gente vai sentir dor. A gente vai sentir dor com algumas coisas. Algumas coisas são realmente dolorosas. Mas a gente não precisa ficar sofrendo e fazer o fim da nossa vida. Não fazer disso o fim da nossa vida. Então, a gente precisa passar por dor. Mas o universo quer que a gente seja feliz. E através da dor, a gente aprende. Por exemplo, o que o Miguel deveria ter aprendido é que tem que tomar mais cuidado quando estiver brincando no chão, para não cair em cima do dedo. Ele aprendeu isso? Não sei. Criança demora um pouquinho para aprender as coisas, mas são um pouquinho teimosas, porque elas querem continuar fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E é engraçado que apesar eles têm mais capacidade de aprender, porque o cérebro ainda é novo e parece às vezes que são mais teimosos para aprender que ficam se machucando em vez de aprender da primeira vez. Mas, enfim, isso aí é para outro vídeo. Então, o que é? O universo, ele quer que a gente se dê bem. Ele quer que a gente seja feliz. Só que para isso, a gente precisa aprender algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente precisa amadurecer. Estudei isso essa semana também, fresquíssimo na minha cabeça. Precisamos amadurecer. E vamos passar por situações que vai nos fazer amadurecer. Machuquei o dedo. Vamos pegar o exemplo do Miguel. Eu grande machuquei o dedo porque estava correndo, tropecei, caí de cara no chão, pus a mão errada e machuquei meu dedo. O que eu tenho para aprender com isso? Não tem nada para aprender com isso. Isso foi um pequeno deslize. Talvez o que eu tenha para aprender com isso é que eu não preciso correr. Mas é que eu estava atrasada. Então eu tenho que sair antes. Mas é que não deu para sair antes porque atrasou as coisas em casa. Então eu preciso me organizar melhor. Essa dor no dedo talvez queira me dizer que não estou organizado o suficiente, preciso me organizar melhor para não sair atrasada, para não precisar correr, para não cair de novo. Mas daí eu não olho para isso, eu acho que foi só um pequeno deslize, um pequeno infortúnio, um acaso eu cair, tropeçar e cair no chão. E aí da próxima vez eu não vou me adiantar, não vou fazer nada certo, vou continuar no mesmo ritmo, vou me atrasar, vou sair correndo e vou cair de novo. E aí eu vou cair de novo. E aí eu vou achar que o quê? Que eu sou distraída, que eu tenho algum problema psicológico, eu vou atrás de um neuro, de alguma coisa, um psicomotor para poder ver, porque eu não devo andar direito, eu devo ter algum problema neurológico que me faz cair. E aí eu vou tentar procurar a culpa fora, porque a culpa não sou eu. A culpa é que eu tenho uma doença, é uma coisa de fora. A doença veio, se instalou na minha cabeça e a culpa é da doença, a culpa não é minha. Ou senão a culpa é do asfalto, porque, meu Deus do céu, que essa cidade, que o prefeito não arruma as calçadas e aí eu fico tropeçando, porque eu já tropecei 15 vezes. Foi no mesmo lugar? Não, não foi. Mas então, não, mas é que a calçada é ruim, entendeu? Tem nada a ver com o fato de eu estar totalmente atrasada em casa, com a cabeça cheia de coisa, e sair correndo e não ver que tinha um buraco na calçada. Porque eu estava correndo com pressa com a cabeça no mundo da lua.
Tudo que acontece na nossa vida nos ensina algo. E precisamos aprender este algo para que possamos seguir em frente, amadurecendo, crescendo, evoluindo e ficando cada vez melhor. Porque quando eu aprendo isso, e se acontece de um dia eu me atrasar e sair correndo e tropeçar na calçada, eu não vou ocupar a calçada e falar, viu? Tá aí, ó. Eu me atrasei, precisei correr, aí saí correndo, aí tropecei e caí. E aí eu tenho que pensar, ainda bem que eu tropecei e caí. Porque já pensou se eu não tropeço e não caio? E daí vai saber que vou atravessar a rua correndo e não sou atropelada? Gente, eu sempre penso isso. Falo, olha, ainda bem que aconteceu isso, porque talvez poderia ter sido muito pior. Então, aprendo agora. E aí, quando a gente aprende a ouvir os sinais do universo, é como se a gente tivesse aquela pedrinha mágica da Vivi, onde ela vai nos guiar para o caminho certo. Ela vai nos guiar para onde a gente tem que ir, para o que a gente tem que fazer. Porque assim, a gente pode achar que um caminho é o melhor, mas às vezes esse caminho não é o melhor. Talvez o universo esteja preparando algo melhor ainda. E eu preciso estar atenta ao que ele está me dizendo. Só que não se engane em querer dispensar trabalho atrás de trabalho, faculdade atrás de faculdade, relacionamento atrás de relacionamento, esperando que, não, eu preciso porque o universo está preparando algo melhor para mim. Ah, não, é que eu perdi o emprego, me mandaram embora porque o universo tem um plano melhor para mim. Também não vai usar isso como desculpa para você ficar fazendo as merdas que você está fazendo. Se você está planejando, está se estruturando, está aprendendo, está fazendo tudo certo e aquilo não dá certo, presta atenção, porque o universo pode estar te mostrando outro caminho e você ainda não viu aquele outro caminho. E agora eu vou contar um caso pessoal para vocês, porque eu não contei ainda, né? Eu não gosto de contar caso pessoal, então eu vou contar um caso pessoal para vocês. Quando eu estava fazendo o terceiro ano de ensino médio, eu tinha certeza que eu queria fazer da minha vida. Eu ia ser professora dos anos iniciais. Então eu ia fazer faculdade de pedagogia, faculdade de letras, e ia ser professora. Ia começar com letras na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. E depois, quando eu tivesse terminado o primeiro semestre, fosse começar o segundo, eu iria me matricular na faculdade de pedagogia à distância e ia fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, porque eu sou um gênio e eu ia mega dar conta das duas faculdades. Aí, primeiro que passei o terceirão todo, eu estava numa escola onde tinha apoio psicológico, tinha avaliações psicológicas, orientação profissional. Não fiz nada porque eu tinha certeza absoluta do que eu queria, eu estava extremamente certo. Eu fiz o vestibular e eu não passei. E o que aconteceu? Eu fiz vestibular só para uma faculdade, porque o meu plano era fazer faculdade na UFSC. Eu estava estudando e me dedicando para fazer faculdade na UFSC? Não estava. Eu estava quase bombada no terceiro ano, quase não passando, mas eu pensava, é porque essa escola aqui não está preparada para mim. E aí eu não estudei direito, porque eu ia entrar, se fosse para mim entrar, eu ia entrar. Ia ser o que Deus quisesse, entendeu? Então eu me matriculei só pra UFSC, porque onde eu ia era UFSC, que era o que eu queria fazer, e que se fosse pra ser, ia ser. E aí eu fui fazer a faculdade, fui fazer o vestibular e não passei. E o pior de tudo é que eu fiquei anos me enganando de que eu só não passei, que eles não leram a minha redação, que a minha redação ia ter uma nota muito boa. O único problema foi que eu zerei numa disciplina. Eu não lembro nem que disciplina que é que eu não gravei, pra não poder usar isso contra mim, entendeu? Eu não gravei. Mas eu tava fazendo cursinho de inglês pra poder fazer o vestibular, e aí me matriculei no vestibular e assinalei espanhol em vez de inglês. Porque eu achei que ia ser mais fácil, porque eu odiava inglês. Então, assim, tipo, tudo errado, tudo errado. Mas aí, o que aconteceu? Sentei na jaca, né? Precisei correr atrás do prejuízo. Só que meu pai tinha pago uma escola particular com professores de cursinho. Aí ele olhou pra minha cara e falou, agora você tá por conta. Você vai ter que estudar em casa pra fazer vestibular no meio do ano. E vai ter que ralar pra fazer esse vestibular. Falei, então tá, né? Então agora a gente vai estudar. Peguei todo o material do terceiro ano e fui estudar. E aí eu comecei a estudar com ele. Com ele não, no escritório dele. Porque ele me levava como se fosse um cursinho. Eu saía de casa, ia pro escritório, sentava numa salinha fechada e estudava. E comecei a estudar. E nesse tempo estudando, eu li o livro que mudou a minha vida, que foi o livro do Vendedor de Sonhos, que eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre ele. E percebi que eu precisava fazer faculdade de psicologia também, e que a psicologia ia me ajudar muito com as crianças. Fechou. Aí eu tô na pizzaria um dia e encontro um panfleto da faculdade onde eu fiz faculdade, dizendo que tinha vagas remanescentes pro curso de psicologia. Falei, cara, olha isso. Isso é interessante, muito interessante. Eu não preciso ficar um semestre inteiro parada. Parada não, que eu ia ter que ficar estudando, né, mas
sem fazer faculdade, perder um semestre da minha vida, que eu já tinha toda planejada, e posso começar com a psicologia e depois eu acrescento as outras faculdades. Aí, em vez de fazer letras, primeiro eu faço psicologia, depois eu começo a pedagogia e aí depois eu faço a letras. Quem sabe até consigo fazer as 3 ao mesmo tempo. Eu ainda achava que eu era um gênio. E aí eu fui lá, conversei com meu pai, falei, então, vamos ver, você quer? Falei, quero, vamos ver então. E aí a gente foi atrás e a gente foi ver, e eu entrei na faculdade, já tinha começado as aulas. Na faculdade eu descobri que eu não queria ser professora, que eu queria era mesmo ser psicóloga, que aquilo foi fantástico pra mim, aquela faculdade. E aí eu conheci o meu marido. A minha mãe conseguiu fazer faculdade junto, porque ela não tinha faculdade, ela fez faculdade também, então eu conheci o meu marido. A gente namorou por 5 anos, noivou, namorou por 4 anos, ficou noivo 1 ano e casou, a gente tá 10 anos casado. Tive 3 filhos. Conheci uma abordagem incrível. Tive a oportunidade de ser professora, porque fiz o meu TCC voltado para a educação infantil, para um método específico, que hoje eu olho e falo, não faz nem sentido eu ter feito aquilo, mas por que eu fiz? Porque eu fui professora por 1 mês, graças a esse TCC, e percebi que não era pra mim ser professora, o que eu gostava mesmo era de ser tia e não de ser professora. E aí eu saí da escola, fui ter a minha família, trabalhei um pouco com a psicologia, e a psicologia me levou a conhecer a pessoa que mudou a minha vida, que é a minha terapeuta Thaís. E com ela, eu consegui ver que eu não queria ser psicóloga, que eu queria mesmo era falar de livros e escrever sobre livros. Então as coisas se encaixaram. Mas eu precisei cair, tomar um belo de um tombo, criar vergonha na cara e resolver correr atrás do prejuízo. E aí eu precisei olhar para as coisas que estavam à minha volta, porque aquele panfleto estava lá há muito tempo. E eu já tinha ido para aquela pizzaria e não tinha encontrado aquele panfleto. Mas quando eu estava aberta a mudanças, porque não tinha dado certo o que eu planejei, e eu me abri para aquilo, eu encontrei o meu caminho. Mas eu precisei me dedicar. Depois disso, eu precisei correr atrás do prejuízo, eu precisei olhar para os sinais que estavam à minha volta, sabe? Então, não basta só a gente sentar e esperar. E mesmo depois desse fato, eu só percebi tudo o que aconteceu na minha vida há pouco tempo atrás, quando eu comecei a estudar, acho que uns 2 anos atrás, que eu comecei a estudar mais sobre lei de atração, sobre o funcionamento do universo, essas outras coisas, assim, estudei bastante sobre desenvolvimento pessoal, e aí as coisas foram começando a se encaixar, e hoje eu consigo olhar para trás e ver essa jornada, e ver as oportunidades que eu tive. Eu caí, tomei muito tombo depois disso ainda, achando que Deus ia prover, que as coisas iam chegar até mim. Porque eu, na época, eu não percebi que eu estava olhando para o lugar certo, que eu precisei fazer esse movimento de estar estudando. Quer dizer, na hora eu até percebi, até prestei atenção nisso. Eu falei, nossa, se eu não estivesse estudando, talvez eu não tivesse visto, né, e tal. Mas sabe quando você pega uma coisa e tira ela dali e só olha para aquilo e esquece de todas as áreas da sua vida, que aquilo funciona para todas as áreas? Eu ignorei as outras áreas e olhei só para aquilo ali, interpretei do jeito que eu queria e dei uma mexida na interpretação, dizendo isso, viu? Ó, Deus proveu, Ele trouxe para mim. Deus proveu. Acho que isso não tá certo, Deus proveu. Mas Ele trouxe para mim, foi Ele que deu de mão beijada para mim essa faculdade. Mas não foi bem assim, eu estava estudando, eu estava me dedicando, eu estava aberta a olhar e a mudar os meus planos, porque eu tinha feito errado a primeira vez. E aí, a Vivi, ela vai encontrando pessoas ao longo do caminho dela que vão sendo pessoas extremamente importantes para a jornada dela, para essa nova jornada. E pessoas que parecem até meio aleatória e que ela não entende o que está acontecendo, mas que essa sincronicidade, essa coisa que tem no universo em que faz as coisas se encaixarem. Só que ela estava o tempo todo em movimento. Por isso que as coisas se encaixavam. E se você não estiver em movimento, as coisas não vão se encaixar. Você precisa se movimentar. Porque, como é que é o nome daquelas coisas assim, que são cheias de dentinho? Ela não vai encaixar uma na outra se não tiver movimento. Precisa do movimento para fazer esse encaixe. Então, você precisa se movimentar. Porque se você não se movimentar, é como se você quisesse que o outro que está aqui, ele se movimentasse sozinho e se encaixasse em você. Só que isso parece um movimento igual o que acontece com o Sol e os planetas.
Você não é o Sol. Entendeu? Os planetas não estão girando em torno de você. Eu sinto muito se você não sabia ainda, mas você não é o centro do universo. Você não é nem o centro da Via Láctea, quanto mais o universo, né? Então, as coisas não vão ficar girando em torno de você e se encaixando na sua vida do jeito que você quer. Você precisa se movimentar, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair do lugar em que você está. E o final desse livro, ele é fantástico, porque você vê como as coisas se encaixam com o movimento. Você vê como que as coisas vão acontecendo e mesmo com os problemas, como as coisas vão se resolvendo, né? É óbvio, tá? Eu falei que é um livro sensacional, muito gostosinho, muito show de bola. Ele tem um final feliz, tá? E eu espero que isso não seja considerado um spoiler, né? Porque sim, ele tem um final legal, ele tem um final bacana. E ele tem... Ai, deixa eu fazer um parênteses bem legal aqui. Ele tem essa parte aqui, ó, que é páginas em branco, um conto do universo, cafés e lendas. Então, ele traz uma outra história no final, que é uma história à parte que está envolvida aqui, que é do universo Cafés e Lendas, que eu achei muito legal. E tem outra coisa, que é aqui, ó. Ai, nossa. Aqui, ó. Receita. Gente, tem uma receita de um negócio que tem aqui dentro que ele descreve que dá água na boca, então aí tem a receita no final. Eu acabei não fazendo ainda. Eu falei que ia fazer, falei lá no meu Instagram que eu ia fazer, acabei não fazendo ainda. Mas eu tenho muita vontade de fazer, pretendo fazer, vou gravar e vou mandar para vocês. Vocês não vão poder comer, vocês vão poder só ver, mas eu pretendo, vou fazer. Tem a receita, eu achei isso muito legal também. Então agora vamos fechar o parênteses e vamos voltar. Eu acho que é isso, sabe? Vou só fazer um arremate, porque eu não quero ficar falando muito de mim, que eu já acho que já falei bastante, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que é isso. O principal desse livro é: faça planos, se movimente, não espere as coisas caírem do céu. Olhe para as oportunidades que estão à sua volta, porque o universo está falando com você o tempo todo. O tempo todo o universo está falando com você. Você precisa aprender a escutar. E não é igual o meu gato está falando aqui comigo, não. É mais sutil, é mais silencioso. E aí, às vezes, acontecem momentos de sincronicidade, que é o universo gritando na tua cara, pelo amor de Deus, mulher, escuta isso que eu tô te dizendo, você não tá escutando. Existem, mas você também precisa estar aberta a ouvir esses momentos, mesmo que eles gritem na sua cara, porque se você não estiver disposta a ouvir, vai passar alguém na rua e vai falar pra você assim, ó, vai pra tal lugar, e você vai pensar, meu Deus do céu, só tem gente louca nessa cidade, de onde que esse cara tirou isso? E não vai ouvir o que ele te disse. E vai passar batida e vai embora. Então, você precisa estar aberto a ouvir os sinais, precisa estar fazendo a sua parte, precisa se movimentar, precisa ter um plano. Esse é o principal. É isso e pronto e acabou. Vai ser feliz, vai montar uma cafeteria. Entendeu? É isso. Abre uma cafeteria que vai dar certo. É isso que o sinal disse. É isso que o universo disse. E aí é interessante. Ai, nossa, eu falei que ia acabar, mas eu vou falar mais uma vez. E é exatamente isso, é interessante, que às vezes as pessoas fazem exatamente isso. Falam, entendi, então o que o livro tá me falando é pra eu abrir uma cafeteria. Tipo, não, entendeu? Eu falei o vídeo todo uma coisa, fala, entendi, o que você tá me falando é pra eu ler esse livro, porque ela vai me ensinar como abrir uma cafeteria. Então eu vou abrir uma cafeteria e ficar rica. Entendeu? Não é isso, não é isso. A gente faz muito disso. Muito, muito. Mas é isso aí. Já deu, já chega por hoje. Deu por hoje. Deu por hoje. Você já leu? Você ficou interessada em ler esse livro depois desse vídeo? Sabe o que eu quero saber? Eu quero saber. Me conta. Me conta nos comentários se você ficou interessada em ler esse livro depois desse vídeo. E se você já leu esse livro, me diz, fez sentido? Você concorda com esse pensamento?
Você que leu, você concorda com esse pensamento? Comenta aqui nos comentários, deixe seu comentário aqui embaixo, me dizendo se você concorda com isso. Não esquece de deixar o seu like, deixe o seu like, por favor, porque eu preciso do seu like para o meu perfil crescer, para o YouTube entregar mais vezes o meu vídeo e tal, e eu poder fazer essa mensagem chegar para mais pessoas, entendeu? Então me ajuda. Eu venho aqui, leio o livro, trago tudo mastigadinho para você só precisa curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Viu? É só isso. Toma lá da cá. Então vai lá, curte, comenta e compartilha com quem já leu esse livro ou com quem precisa ler esse livro ou com quem precisa apenas escutar o que eu disse hoje e parar de levar a vida ao léu e fazer um plano para a vida. É isso aí. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter você aqui até agora. Obrigada por me aguentar falando sobre mim. Acho que hoje eu falei pra caramba de mim. Muito obrigada. Um grande beijo e eu espero te ver no próximo Eco das Páginas. Tchau!